Olá pessoal, meu nome é Caio Bittencourt, eu sou professor aqui do Instituto Advance Eletrônica. Nós oferecemos curso na área de formação voltada para manutenção de equipamentos de informática, mas também o nosso curso abrange outros nichos de mercado. Então hoje a gente vai continuar com a nossa série de aulas gratuitas do nosso módulo inicial de componentes eletrônicos, e essa daqui é a aula de número 8. Então, antes da gente começar a aula, a gente quer fazer um esclarecimento aqui, para não deixar nenhuma dúvida para algum eventual aluno que tenha dificuldade em relação ao que a gente já ministrou. Então, a gente falou a respeito do divisor de corrente. Nós temos um exemplo aqui, que temos a tomada 110, liga-se uma carga aqui, ó. A gente falou, por exemplo, poderia ser a geladeira, consumo de 60 watts. Aí a gente falou, por exemplo, de ligar a TV. Consumo, por exemplo, de 50 watts. Então, a gente explicou, né, na aula anterior que quando a gente conecta um novo equipamento em paralelo, a tensão aqui, por exemplo, é 110, a corrente que a televisão vai exigir para funcionar não interfere em nada na corrente da geladeira. E de fato isso é verdade, porque o divisor de corrente divide a corrente, mas cada equipamento vai solicitar dessa fonte aqui, ó, a corrente que ele precisa para funcionar. Então, se a televisão precisa de 0,4 amperes e a geladeira precisa de 0,5, né, por exemplo, quando a televisão for ligada e essa corrente aparecer, essa daqui não vai se alterar. Então, isso a gente explicou, estamos recordando para você. Por que estamos fazendo esse esclarecimento? Porque isso aqui é verdade quando nós temos uma fonte de tensão, no caso como a tomada 110 aqui, ó. Quando a gente tem aquele circuito que nós temos desenhado, que a gente coloca vários resistores assim, ó, e esses resistores aqui, ó, estão em paralelo, então eles estão drenando correntes diferentes, né? Porque a princípio são diferentes os valores dos resistores. Nesse caso, ele não está se alimentando de uma fonte que não muda o seu valor. Aqui é sempre 110, nunca vai mudar. A não ser que abra um disjuntor, aconteça alguma coisa. Mas em operação normal, é sempre 110. No caso aqui, a alimentação desses resistores não é uma fonte. É também um outro conjunto de resistores. Então, se eu altero, se eu plugo esse resistor aqui, ó, ele estava desligado. Por exemplo, aqui está desligado. Quando eu conecto ele aqui, ele vai alterar o R equivalente, não vai? Ele vai alterar o R equivalente, porque se eu coloquei ele aqui, ele não estava, eu coloquei, mudou o resultado dessa associação paralela, mudando esse resultado, mudou o resultado série, mudou o R equivalente. Como mudou o R equivalente, mudou o I aqui. E como mudou o I aqui, pode ser que esse aqui afetou a corrente desses dois. Então, esse caso é diferente desse caso. É isso que eu quero esclarecer para você. Esse caso é uma fonte de tensão direta ligada em cargas. Então, eu tenho lá o 110, liguei um aparelho, puxou 0,5. Liguei um segundo aparelho, puxou 1 ampere. Liguei um terceiro aparelho, né, no Benjamin lá que a gente deu o exemplo. Puxou 3 amperes. Então, quando esse aqui puxou 3 amperes, não afetou em nada esse 1 ampere, não afetou em nada esse meio ampere. Por quê? Porque é uma fonte de tensão. Ela é capaz de fornecer corrente independente de quantos equipamentos eu ligue, né, dentro da especificação da fonte. Claro, se é uma fonte, se é um disjuntor aí de 30 amperes, se eu ligar mais que 30 amperes, ele vai abrir. Tá? Então, eu estou falando, no caso, de um circuito de proteção. Não se preocupa com o termo, não se preocupa com essas palavras que eu estou colocando, se preocupa somente com o conceito que nós estamos aqui esclarecendo para você. Então, esse componente aqui
não vai influenciar no consumo desse e, a princípio, não vai influenciar. Nesse caso da fonte. Num caso desse aqui, pode ser que influencie. Não porque o conceito mudou, mas porque eu não estou alimentando esse conjunto de resistores através de uma fonte. Eu estou alimentando esse conjunto de resistores através de outros resistores. Então, é um caso específico, é diferente. Então, eu creio que está fácil aí da gente compreender, só para que não haja nenhum problema de entendimento. Né? Aqui é um caso diferente desse. A fonte que está submetendo tensão nesses dois pontos aqui, ó, não é uma fonte direta. Não é como eu pegar essa fonte e ligar aqui e aqui. Se eu ligar essa fonte aqui e aqui, vai funcionar como aqui. Exatamente. Se eu fizer isso aqui, vou desenhar para você não ter dificuldade de visualização. Se eu ligar a fonte direto no paralelo, ó, liguei um resistor aqui, liguei um resistor aqui e liguei um resistor aqui, ó. Exatamente como eu fiz lá. A diferença é que aqui é a energia que vem da tomada, da rede 110, aí que a gente conhece, e aqui é uma fonte que eu estou aqui representando por esse símbolo. Esse funcionamento é idêntico a esse. Desde que a fonte suporte a corrente, né? No caso aqui ela tá necessitando de 3, 4,5. Então a fonte tem que atender essa corrente. Se a fonte não atender, aí é um caso em que a fonte não tem competência para atender. Então, é só isso que a gente queria esclarecer. Se você ainda tiver algum tipo de dúvida, a gente pode gravar uma aula bônus aí para poder esclarecer isso para você através de cálculo. Mas eu creio que não há muita dificuldade de entender. Então, esclarecido esse detalhe, nós vamos agora entrar no assunto de hoje. O assunto de hoje, a gente quer falar da lei de Kirchhoff. Acho que é assim que escreve, né? Lei de Kirchhoff. Então, essa lei, na verdade, a gente meio que começou intuitivamente a trabalhar com ela, só que a gente só vai aqui dar alguns esclarecimentos. Então, o que essa lei diz? Essa lei diz, basicamente, você bem assim, resumido para explicar ela, a gente vai trabalhar de uma forma bem resumida, ela diz o seguinte, que basicamente as correntes que entram no nó são iguais às correntes que saem do nó. Então, basicamente é isso aqui. Né? Agora, o que significa isso? O que quer dizer isso na prática? Na prática, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, a gente meio que viu isso no modelo paralelo. Eu estou botando minha fonte, estou botando um resistor aqui, um outro aqui, um outro aqui. Estou ligando aqui na fonte. Quando eu ligo essa fonte, vamos dizer que aqui sai 3 amperes. Corrente aqui da fonte é 3 amperes. Nesse resistor aqui tem 1 ampere. Nesse outro resistor tem meio ampere. Quanto você acha que vai ter nesse resistor aqui, ó? Se você usar o que a gente aprendeu, rapidamente você vai chegar no valor de 1,5. Por quê? Porque 1,5, vamos escrever aqui, ó, 1,5 mais meio, que é o outro resistor aqui do meio, mais 1 dá quanto? 1 mais meio dá 1,5. 1,5 com 1,5 dá 3. É exatamente o que está saindo aqui. Então, o que sai, ó, está saindo 3. Se dividiu em 1, meio e 1,5. Vou escrever aqui para ficar mais fácil. 1, meio e 1,5. Então, quando esse 1, meio e 1,5 chegarem aqui, ó, eles vão, aqui eles saem, aqui eles entram, vamos colocar assim. Então, o que sai é igual ao que entra. Tem que haver aqui uma corrente de 3 amperes também. Então, matematicamente, o que essa lei está dizendo? Essa lei está dizendo que a corrente ela não vai surgir do nada e ela também não vai desaparecer do nada.
Se você colocou 3 aqui, no final das contas tem que aparecer 3. Se você colocar 5, fazer um circuito para sair 5, no final das contas tem que ter 5. Se entrou 4, vamos dar um exemplo aqui em cima, se entrou 4, quanto é que tem que sair? 4. Exatamente isso. É como você lá no dia que você vai depositar um dinheiro no banco, né? Eu acho que essa lei aqui não vai ser muito própria para mim dar um exemplo, mas você deposita R$1.000, depois de um mês, quanto é que você espera encontrar na sua conta? R$1.000. Aí você vai dizer, não, mas vai ter menos de 1.000 porque o banco vai cobrar taxa. Bom, então é que o banco não trabalha com Kirchhoff, né? Mas a princípio deveria se encontrar lá na conta R$1.000. Por quê? Porque você colocou 1.000, quanto que tem que ter lá? 1.000. Então, é simples assim? É simples assim. Só que as pessoas pegam a lei e muitas das vezes se foca na matemática, mas não explica o que ela em base está querendo ensinar. Porque o pessoal que trabalha com Kirchhoff, que faz circuitos, né? A gente vai dar só um exemplo aqui, mas não vamos calcular, porque o nosso curso não é projeto. Nós já falamos sobre isso, né? O pessoal dá um exemplo assim, ó. O pessoal que trabalha aí com cálculo de projeto, eles dão um exemplo assim. Vou dar um exemplo bem simples aqui, mas só para você entender. O pessoal coloca uma fonte aqui de 6 volts, um exemplo, uma fonte aqui de 9 volts e tal, e coloca um resistor R1 aqui, um resistor R2 aqui, um resistor R3 aqui. Aí o que eles estão querendo fazer aqui? Eles estão querendo ensinar Kirchhoff. Aí ele começa a calcular, bom, a queda de tensão nesse resistor, aí ele escreve lá, o que é queda de tensão? Vamos fazer o triângulozinho rápido aqui para nós não perder tempo. É U, tem o I e o R. Então, como é que eu calculo a tensão em cima desse resistor? Você já sabe. U, R vezes I. Então, ele faz lá R1 vezes I1. Vamos dizer que aqui tem uma corrente 1. Aí ele pega aqui quer calcular a tensão aqui. Aí ele faz a mesma coisa. R3 mais I2, por exemplo. Vamos dizer que tem I2 aqui. Vou botar o sentido aqui. Convencionalmente, eles botam um em contrário do outro. E aí ele começa a fazer um sisteminha matemático que nós não vamos fazer, que não é o nosso objetivo, e eles ficam nessa matemática, mas na verdade o conceito de Kirchhoff muitas das vezes não está sendo claro. O que é o conceito de Kirchhoff aqui? Vamos apagar isso aqui tudo, que isso aqui não é o que a gente quer trabalhar. O conceito de Kirchhoff aqui, no caso do exemplo que eles usam, que eu vejo o pessoal que gosta de cálculo e que trabalha nessa parte de projeto, o conceito de Kirchhoff é o seguinte: se uma corrente está vindo para cá, uma outra corrente está vindo para cá num sentido contrário, vamos dizer que aqui é I1 e aqui é I2. Se essa vem para cá e essa vem para cá, elas estão no sentido contrário. Qual é a corrente que vai aparecer aqui? Vai aparecer uma corrente resultante. E qual vai ser essa corrente? Depende, se I1 for maior que 2, I3 vai ser I1 menos I2. Se elas estiverem no mesmo sentido, então elas vão se somar. É isso, Kirchhoff basicamente é isso. É você fazer uma matemática do que entra e do que sai. Se entra 10, esse 10 vai se dividir, ele vai se espalhar pelo circuito, mas lá no resultado final ele tem que dar 10 de novo, porque ele vai se juntar lá. E é isso que Kirchhoff diz. Então, essa matemática é um recurso, é uma ferramenta para calcular para o pessoal que trabalha com essa parte aí do projeto. Mas o conceito de Kirchhoff é muito simples. E eles, muitas das vezes, não sabem interpretar. Então a gente quer interpretar para você, ao invés de fazer muita conta. Para quê? Porque você vai ter lá no aparelho celular, vou dar um exemplo aqui para você entender. Você vai ter lá no aparelho celular, usando a análise de malha simplificada, você vai ter um circuito de uma coisa, você vai ter um circuito de uma outra coisa, você vai ter um circuito de uma outra coisa. Numa placa-mãe é a mesma coisa. Você vai ter vários circuitos. E cada circuito, aqui está a fonte. Vamos considerar assim. Aqui está a fonte. E cada circuito vai estar consumindo da fonte um X de corrente. Estou fazendo uma ligação aqui bem só para representar. Aqui está a nossa terra. Então, aqui consome 1 ampere, aqui consome 10. Estou pondo um exemplo de uma placa-mãe. Aqui consome 30. Na placa-mãe chega nesse nível de corrente? Chega. Aqui consome 2. O que vai acontecer? A fonte tem que fornecer isso, mais isso, mais isso, mais isso. Simples assim. Então, eu vou estar
alimentando o circuito, a fonte, no resultado final da fonte está saindo a soma de tudo isso aqui. Ou seja, o que sai é o que entra. É isso que diz Kirchhoff. E para a gente poder exemplificar isso, né, eu fiz um comparativo de um equipamento, só a título de exemplo, para a gente poder explicar Kirchhoff de uma outra forma que a gente já aprendeu. Você lembra do divisor resistivo, né? Divisor série. Então aqui estou colocando um exemplo mais simples que tem. Então vamos dizer que aqui, o potencial aqui é de 10 volts. Aqui está o nosso terra. Estou voltando agora para o desenho antigo, né? Desenho da bateria aqui, mas é para você relembrar. Então, o que diz isso aqui? Nós aprendemos. Aqui tem uma altura que é 10. É 10 volts, estou colocando aqui, é o 10. O que tem que acontecer? Tem que acontecer que o total tem que ser dividido. Vamos dizer que aqui aparece 3. Quanto é que tem que aparecer aqui? 7. 3 mais 7 dá quanto? 10. Então, o que sai, ou o que entra, é igual ao que sai. Simples. Né? Fácil da gente entender. Eu vejo gente calculando o circuito. Eu já vi, né? Quando estudava na faculdade, também no colégio técnico, eu via gente calculando o circuito, mas na verdade, o que Kirchhoff diz, ele não entende. Então, a gente precisa aplicar a coisa na realidade. Por exemplo, você tem um computador lá, né? Estou dando vários exemplos hoje aqui para você ver como que é aplicável na prática. Tem um notebook lá. Olha lá o teclado, né? Mais ou menos aí. Teclado e tal. Aí você tem aqui o LCD, não tem? Aí, quando o computador fica um tempo sem você mexer, isso acontece com o celular, inclusive, tanto o computador, o celular, pode ser outros equipamentos também nesse mesmo conceito. O LCD apaga. Por que o LCD apaga? Porque aquela malha, aquele circuito que está consumindo para poder ligar o LCD, se ele se desligar, a corrente da bateria é menor. Então, se a corrente da bateria é menor, ela vai durar mais. E se ela vai durar mais, que conceito que nós estamos trazendo de volta? A potência. Potência não é... Potência não é V vezes I? A gente já viu isso. Se a tensão da bateria não muda, a tensão da bateria lá no computador não muda. Se ela for 10 volts, ela é 10 volts. Se ela for 12, ela é 12. Então ela não muda. Então o U é constante. O que muda? O que muda é o I. O I vai variar. O I, se o LCD desliga, o I total que a bateria fornece diminui. Se o I diminui, o que acontece com a potência? Se esse valor diminui, a multiplicação do resultado final diminui também. Então, a bateria vai conseguir alimentar por mais tempo. Por quê? Porque eu estou consumindo menos potência. A potência cai. Conceito que a gente já aprendeu. Simples assim? Simples assim. Olha aqui, uma fórmula com 3 termos. Mais simples que isso não tem. Então, Kirchhoff é isso. Análise básica. Estou dando bem a base. Não estou entrando em malha, calcular sentido de corrente, estabelecer, nada disso. Estou falando para você aplicar. O conceito de Kirchhoff é basicamente isso. Temos que entender simplificadamente, porque é o que vai importar no nosso caso aí da manutenção. Então, entendido isso, entendido que a corrente que sai é igual à corrente que chega, né? Ou seja, matematicamente, sempre um lado da equação tem que ser igual ao outro. Né? E como você está falando de corrente, a somatória de correntes de um lado tem que ser igual à somatória das correntes do outro, para poder bater com o que Kirchhoff diz. Então, basicamente é isso. Agora a gente quer falar e entrar num assunto bem interessante, que é justamente a gente começar agora a ampliar o nosso conhecimento em relação às grandezas elétricas. Então, a gente tem trabalhado com esse conceito aqui. Ó. Temos trabalhado, o que é isso? A nossa fonte, aqui é o positivo, aqui é o meu terra, o menos, que eu chamo de terra, né? Bom, a gente aprendeu, né, fazendo a analogia da hidráulica lá, que a gente sempre tem usado, que esse potencial é uma altura. Então aqui eu pego essa altura
e lá na hidráulica é em metros, por exemplo, 10 metros. Aqui em potencial a gente chama de volts. Lá é uma dimensão física, aqui é uma dimensão elétrica. Isso já está claro para todo mundo aí. Então, dentro desta realidade aqui, a gente está considerando, se a gente desenhar isso aqui num gráfico, vou desenhar um gráfico aqui para nós visualizar. O que diz esse gráfico? Aqui eu estou colocando a coordenada, né, de tensão. Então aqui é o meu U. E aqui é a minha coordenada de tempo. Então, se eu colocar o gráfico o gráfico representativo desse modelo de fonte aqui, no gráfico aqui, eu vou ter isso aqui, ó. O que diz isso aqui? Se a fonte é 10, ó, o valor dela é 10, então a altura aqui, ó, tá vendo uma altura aqui, ó? Essa altura é o potencial. Então aqui é 10. Aqui é os segundos. Vamos colocar segundos, né? O tempo aqui em segundos. Então aqui 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5, 6 segundos. Só para exemplificar. Então o que diz? Diz que no primeiro segundo, qual é o valor da fonte? 10. No segundo segundo, qual é o valor da fonte? 10 de novo. No terceiro segundo, qual é o valor da fonte? 10. No quarto segundo, qual é o valor da fonte? 10. No quinto segundo, mesma coisa. E no sexto, mesma coisa. O que eu estou querendo mostrar para você? Eu estou querendo mostrar para você que ao longo do tempo está passando e o valor da fonte não muda. É isso que está dizendo esse gráfico aqui. Então essa linha reta aqui, ó, está dizendo que essa tensão ela é constante. Ela não varia com o passar do tempo. Então, enquanto a bateria estiver boa, o tempo vai passando e esse valor 10 não se altera. Não se altera. 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui. Então é assim que eu represento num gráfico. Eu estou fazendo essa linha, é exatamente o potencial, é a altura, tá vendo? Altura 10, altura 10, altura 10. Esse tipo de fonte é o que a gente chama de tensão contínua. Por que contínua? Porque ela sempre continua no mesmo valor. Por isso que é contínua. Ela não muda. Ela é contínua. Continuamente ela está em 10. 10, depois no próximo segundo 10, no próximo segundo 10. Então por isso que chama contínua. Ela é contínua, ela não muda com o tempo. O tempo passa e ela se mantém. Esse é o tipo mais simples de fonte que a gente pode ter. É o que a gente tem usado nos nossos cálculos. Vou desenhar um pouquinho para cá, para a gente poder ter um pouquinho mais de espaço aqui. Pronto. Agora eu vou começar a mostrar para vocês que nós podemos ter um outro tipo de fonte. Como é que seria esse outro tipo de fonte? Então eu vou colocar aqui para vocês o desenho. Vamos fazer aqui, para a gente começar agora a entender um pouco mais sobre o potencial elétrico em outros tipos de aplicações. Então, aqui o H nunca muda. Quando eu falo H, só para recordar, eu estou falando da comparação da altura lá, da caixa d'água, sempre referenciando o potencial. Não são as mesmas grandezas, mas eu estou comparando, usando uma para explicar a outra. Eu sempre faço isso e sempre é bom esclarecer, porque nem todo mundo viu as nossas aulas aí desde da primeira aula. Muito bem. Então, eu vou desenhar um gráfico aqui em outra cor, inclusive, ó, para a gente poder avaliar agora um negócio interessante. Então, aqui eu tenho o tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segundos. Fiz uma escala de tempo de 1 a 8.
Então, de 1 a 8 segundos, o tempo está passando. E eu posso ter uma fonte que ela não é mais uma altura constante, não é mais uma altura sempre 10. Eu posso ter uma fonte assim, ó. Eita, mas que coisa esquisita é essa? É agora que a gente vai ter que avaliar e analisar junto aqui. O que, que esse gráfico está mostrando para mim? O que, que é isso aqui? Isso aqui é chamada de tensão contínua, em inglês contínuo, eles chamam de DC. Por que DC? Traduzindo do inglês, Direct Current, ou seja, corrente direta, corrente contínua, ou CC, corrente contínua, é a mesma coisa. Então, a simbologia DC, CC é a mesma coisa, é corrente contínua e é a maneira de a gente ver escrito, a nomenclatura. O que, que esse valor aqui está me dizendo? Está me dizendo, vamos dizer que aqui é 10, tá? Está me dizendo que aqui é 1, né? Então está me dizendo que durante meio segundo, olha aqui, ó. Durante meio segundo, eu tenho 10 volts na fonte. A altura é 10. Quando ele chega no meio, a fonte desliga. Tá vendo aqui, ó? Estou apagando aqui para poder explicar. Então, eu vou colocar até em azul aqui, ó, para poder exemplificar. A fonte desliga. E aí, nesse meio segundo, não tem tensão? Não tem tensão. A tensão é 0. Então, se nós fosse desenhar, é como se eu tivesse assim, ó, 10, 0. Aí passa um tempo, volta para 10, é esse aqui. E passa um tempo, volta para 0. Passa um tempo, volta para 10. Passa um tempo, volta para 0. E assim vai. Então eu tenho 10, 0, 10, 0. O que está acontecendo com essa fonte? A fonte está pulsando, porque uma hora tem, uma hora não tem. Uma hora tem, uma hora não tem. Então, a este tipo de fonte, vou desenhar agora aqui ela mais ampliada. Eu coloquei ela aqui bastante ciclos, bastante vezes repetida, para a gente poder enxergar. Mas eu vou desenhar ela com uma única forma aqui, o primeiro pulso que ela dá, para a gente poder conseguir ver melhor isso aqui, ó. Vamos fazer isso aqui de novo. Então vamos ampliar. Vamos dizer que agora aqui é 1 segundo. Então aqui é meio. Então aqui é 1,5, aqui é 2. 1 segundo, 1,5 segundo. Aqui é 2, aqui é meio. A gente poder, como tivesse dado um zoom naquela primeira parte do gráfico. Então olha lá como é que funciona. Então eu vou desenhar no começo. Começou 10, 10, 10, 10, 10. Quando chega em meio segundo, vem para 0. Aí, de meio segundo até 1, 0, 0, 0, 0, 0. Vou botar de outra cor aqui, ó. Tá 0, 0, 0, 0. Chegou em 1, volta para 10. Aí vai indo. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Quando chegou em 1,5, passou, ou seja, passou mais meio segundo aqui, né? De meio em meio segundo. Passou mais meio segundo, 10 de novo. Chegou aqui, 0. Aí fica 0. Aqui, ó. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que ela está dando pulsos. Ela dá um pulso de 10 e vai para 0. Dá um pulso de 10 e vai para 0. Então, por isso que a gente está dizendo aqui que é uma corrente DC pulsante.
Tem aplicação isso? Muita. A gente vai ver nas fontes da placa-mãe, a gente vai ver em outros equipamentos aí. A maioria deles trabalha com esse tipo de fonte aqui, com esse tipo de energia, vamos colocar assim. Então, aqui a gente entende que não existe só um potencial contínuo, sempre contínuo, sempre contínuo. Existe um potencial que ele é pulsante. Ele varia com o tempo. Ele fica 10 por um período de tempo, metade aqui, ó. 1 segundo ficou meio segundo em 10. O outro meio segundo foi para 0. Então, esse é o conceito da tensão pulsante. Da mesma forma que a gente aprendeu, vou redesenhar aqui para a gente facilitar aqui, da mesma forma que a gente aprendeu que a tensão produz corrente, né? Ó, corrente é tensão por resistência. Então, a tensão produz corrente. Então, aqui está a nossa fonte. A corrente que a gente calculava, a gente tem costumeiramente, bota um resistor, e aí a gente pega o U, né? Para calcular o I, a gente divide o U pelo R. Dividindo o U pelo R, a gente achava o I, não é isso? Se a forma agora dessa fonte, a energia que vem dessa fonte, ela tem esse formato aqui, ó, a corrente também vai acompanhar. Ou seja, quando tem tensão, tem corrente. Quando não tem tensão, também não tem corrente. Então, se nós fosse traçar um gráfico agora, né, sobreposto, vou colocar em azul. Então, o gráfico em preto é o da tensão. O gráfico em azul é o da corrente. A corrente vai ter esse formato aqui, ó. Ou seja, o I está acompanhando o V. Porque se o V é pulsante, o I também é. E como é que eu vou ter I se eu não tenho tensão? A tensão não é zero aqui, ó, pulou do 10 para o 0. Faz a conta aqui, ó. 0 dividido por R, 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então o I tem que ser 0 também. Então, a corrente pulsante é um resultado da tensão pulsante. A corrente contínua é resultado da tensão contínua. E a corrente pulsante é resultado da tensão pulsante. Então, isso aqui é importante a gente entender. Agora a gente vai ver, né, hoje a aula é bem conceitual e é muito importante você entender isso que a gente está falando aqui. Agora a gente vai ver que um tipo de tensão diferente dessa pulsante. Então a gente viu corrente contínua é a que a gente tem trabalhado. É o nosso exemplo inicial. Então é o primeiro tipo de energia que a gente aprendeu. Corrente contínua, uma linha reta. DC pulsante, acabamos de ver. Né? Ela pulsa, ela vai pulsando. É que nem um relógio, ela vai pulsando. E nesse pulso que ela dá, ora tem, ora não tem. Ora tem, ora não tem. Isso acabamos de ver. Dentro do conceito de DC pulsante, aparece um outro termo, que também é conceitual, que a gente chama de DUT. Opa, o que é isso? Vou mostrar para você aqui, ó. No conceito aqui, ó, no exemplo que eu dei, ó, o tempo está indo aqui só de 0 a 1 segundo. Aqui é 10 volts, tá? Então, o que eu estou fazendo? Ela tem o tempo em que ela fica ligada, ou seja, o tempo em que eu tenho tensão, o pulso está em alto, né, lá no nível 10. Esse tempo em que a energia está ligada é o tempo em que há energia. Porque nesse tempo aqui, ó, do meio para 1, nesse tempo aqui, não acontece nada, porque é o tempo em que a fonte vai para o 0. Vou botar em azul aqui, ó. O tempo aqui, então vamos dizer, aqui ela está desligada. E aqui ela está ligada. Simples assim? Simples assim. Fácil de ver. Por que está ligada? Porque aqui eu tenho tensão. Por que está desligado? Porque eu não tenho tensão nenhuma, está 0.
O tempo em que ela permanecer ligada, a gente chama de tempo on. O que é on do inglês? On é quando está ligado. Off é desligado. Então, ela está ligada, ela está em on. Esse tempo on é chamado de DUT. O que é DUT? O DUT é o quanto de tempo ela fica ligada. No caso aqui, quanto é que é o DUT? O DUT aqui é de 50%. Por que 50%? Porque a onda não vai de 0 a 1, depois vai repetir aqui de novo, né? A onda não vai de 0 a 1? Vai. E quanto tempo ela fica em 1? Ela fica até meio, então ela fica 50%. Os outros 50% ela fica desligada, ela fica em off. Então, o DUT, que é o ciclo ativo, é o quanto a onda fica ligada. Eu posso mudar esse DUT? Posso. Vamos dar um outro exemplo aqui de um outro tipo de tempo de DUT aqui. A onda vai de 0 a 1, a 1, e aqui ela fica ligada até o 0,8. Ó. Até 0,8 segundos ela fica ligada. E aqui do 0,8 a 1, ou seja, durante 0,2, né, ela fica desligada. Aqui. E é off. Então, se ela fica ligada 80% do tempo, ó, de 1 ela fica ligada 0,8, então eu posso dizer que o DUT aqui é 80%. Tá? Então, esse parâmetro de DUT é importante você conhecer. Nós não vamos prolongar, nós temos outra coisa para falar agora na sequência, mas o importante é você entender que esse valor aqui está variando. Uma hora estava 50%, agora ele está 80%. Eu posso botar ele a 90%, posso ele botar a 20%. E ficar 80% desligado. Pode, pode. Ela continua sendo DC pulsante, só que o que está mudando é o DUT, que num caso é maior, no outro caso é menor. Então isso aqui é um outro parâmetro que nós podemos assim considerar. O terceiro tipo de energia que eu quero mostrar para você, dentro desse conceito de forma de onda, né, de energia, né, da fonte, é a tensão AC. O que é a tensão AC? A tensão AC, do inglês, é alternate current. É alternate current, ou seja, corrente alternada. Então, recapitulando, nós vimos tensão CC, é que nós vimos trabalhando lá desde o começo. Tensão DC, e dentro da tensão DC eu posso ter um ciclo maior ou menor, que é o DUT. Agora nós vamos ver o que vem a ser a tensão AC. Bom, aqui, representando nessa linha, eu tenho o que eu vou chamar de terra, massa, ground, né? A nossa referência. Então aqui está aquela referência que a gente está cansado de apontar para você. Imagine comigo que vou trazer de novo para a analogia hidráulica, porque sempre a analogia hidráulica, daquele representação da altura, nos ajuda a entender a elétrica. Vamos dizer que aqui, ó, eu tenho no começo aqui desse ponto, vou colocar até o eixo aqui, ó. Vamos dizer que aqui eu tenho uma tensão de 10 volts. Representando a altura, eu tenho aqui os meus 10 metros. Né? Potencial é a altura. Aí quando chega aqui, ela fica 0. E quando chega aqui, e agora vem o que eu quero falar, ela fica menos 10. Ó. E aqui ela volta para o 0. Opa, não entendi.
Não entendi. Como é que fica menos 10? Que negócio é esse? Vou prolongar aqui, ó. Menos 10. Mais 10. Olha aí. Interessante ficou o nosso gráfico. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos tentar entender isso aqui. Porque tem pessoas que às vezes falam, mas não passa o conceito, né? Nós precisamos entender o conceito que está por trás disso aqui. O que está acontecendo nesse gráfico é o seguinte. Eu coloquei o H aqui por um motivo. Imagina aqui que eu tenho a minha altura. Então vamos dizer que esse apagador aqui é o meu potencial. Deu até o valor certinho aqui. Então, a altura é o potencial. Então ele tem 10. Então, a massa, quando eu meço da massa, ó, estou na referência. Quando eu meço da massa para cá, qual é a altura que tem? Qual o potencial que tem? 10 volts. Aí o tempo vai passando, continua 10 volts. Aí, chega em zero, não tem explicação nenhuma. A massa não tem altura nenhuma. A altura aqui é zero. Fechou. No momento em que ela se torna negativa, eu peguei a massa e ao invés de botar a escada para cima, botei a escada para baixo. Então, a massa, que sempre foi a referência para uma coisa mais alta, ela está sendo referência para uma coisa que foi colocado abaixo dela. Então, como essa altura desse aparentemente aqui apagador é 10, representando 10, ele estava sendo colocado da massa para cima, a caixa d'água estava aqui, ó. Trazendo analogia hidráulica para você entender. A caixa d'água estava aqui. Né? Agora botaram a caixa d'água aqui, ó. Aí você vai dizer, não, mas se botar a caixa d'água aqui, não vai fluir, porque daqui para cá flui por causa da gravidade. Só que aí você tem que se lembrar que o exemplo hidráulico só funciona daqui para cá, mas o exemplo elétrico vai funcionar daqui para cá. Por quê? Porque lá a força hidráulica é a gravidade, a força elétrica é os elétrons e os prótons lá que a gente viu. Então, o que vai acontecer é que eu vou ter a massa é 10 volts mais positivo. Se eu pegar esse aqui de massa, vamos ver que eu adoto esse como massa. Eu vou ter que a minha massa primeira vai ser chamada de 10. E esse potencial aqui vai ser chamado de 20. Não é a soma das alturas? Então eu estou tendo um potencial que, em relação à massa, está 10 volts mais baixo. Está baixo, então ele está negativo. Então, aí depende de como eu referencio. Se eu fizer esse aqui ser a massa, olha que interessante. Se eu fizer esse aqui ser a massa, esse aqui vai ser quanto? A massa primeira, que eu chamei de massa lá no início do exemplo, ela vai ser os 10 volts. E como esse aqui é mais 10 mais alto, vai ser 20. Percebe? Agora, se eu pegar e fizer esse ponto aqui de referência, ó, esse ponto central aqui, ó, se eu fizer esse ponto central referência, esse ponto aqui vai se tornar menos 10, ó. Percebe? Então, o que eu estou mostrando para você? Eu estou mostrando para você que, de novo, depende sempre da onde eu estou me referenciando. Ah, eu quero um exemplo para ficar mais fácil. Vou dar um exemplo para você. Vou dar um exemplo para você. Mais simples ainda do que aquele da caixa d'água. Você está aqui em São Paulo. Vou usar outra caneta até para facilitar aqui. Você está aqui em São Paulo. Exemplo. Aí, vamos dizer que você vai sair do Brasil para o próximo país lá, ou então lá no Nordeste, né? Não sei exatamente que região aqui, mas uma região qualquer aí, lá para cima. Então vamos dizer que a altura é 10. Não vou nem por metro, porque não tem significado por metro aqui, né? Então a altura é 10. Agora vamos dizer que eu estou em São Paulo e uma pessoa sai de São Paulo e vai para, sei lá, Santa Catarina. E aqui ela foi para Manaus. Né?
Sei que não é exatamente a mesma distância, mas vamos supor que seja. Vamos fazer um exemplo aqui, né? Só para a gente comparar. Então, a pessoa está aqui, ó, em São Paulo. Se São Paulo for referência, ou seja, se ele se basear em São Paulo, quando ele parte daqui, ele anda mais 10 para chegar em Manaus. Por exemplo, se a referência é São Paulo, quando ele for para Santa Catarina, ele tem que não só andar 10, mas andar 10 no sentido contrário do que ele foi para Manaus. Então ele tem que andar menos 10. Tudo isso por quê? Porque São Paulo é referência. Agora, e se eu tirar São Paulo da referência e botar Santa Catarina de referência? O que vai acontecer? Para mim ir para São Paulo, eu preciso de 10, que é o deslocamento aqui, ó. Para mim ir para Manaus, eu preciso de mais 10. Resultado, para mim ir de Santa Catarina para Manaus, eu preciso andar 20. Percebe? Então, a referência do lugar que você está tomando para ser a sua massa vai permitir com que, por exemplo, se São Paulo for a referência, quando a tensão subir aqui em cima, nesse patamar, em relação a São Paulo, estou fazendo uma comparação, você sabe. Em relação a São Paulo está positivo. Quando eu for para outro sentido, no sentido inverso, eu tenho que caminhar para trás, né, no mapa, eu vou estar com menos 10. Então, uma mesma fonte que eu pego aqui a referência e faço ficar mais 10 e menos 10, eu posso trocar a referência, ela vai ficar mais 20. Ah, como é que eu poderia ver isso? Como é que eu poderia enxergar isso na prática? Hoje a gente vai dar, inclusive, um exemplo prático. Nós vamos pegar 2 baterias aqui, 2 pilhas, para mostrar isso para você. Exatamente o que a gente acabou de desenhar aqui, nós vamos fazer na prática, né? Inclusive, você vai ver na prática e aí você vai, inclusive, não vai ter dúvida nenhuma em relação a esse conceito. Então, só para mim clarear essa parte final aqui, por que é alternado? Porque está alternando o sentido. Quando eu tinha a DC pulsante e o DC, o corrente contínua, eu tenho a massa e a tensão é sempre positiva. Ou ela pode ser positiva constante, que nem uma linha, ou ela pode ser positiva pulsante, como eu desenhei para vocês. Mas em todos os casos, ela é sempre positiva. Positiva, positiva, positiva. Então ela nunca deixa de ser positiva. Aqui ela é 0, mas 0 ainda não é negativo, é 0. Então ela é sempre positiva. Agora, quando eu tenho o exemplo da tensão alternada, significa dizer que eu vou ter assim, ó, em relação ao referencial que eu estou adotando, ó, que é esse aqui, ora eu subo para cima. Então ficou mais 10 positivo. Aí eu venho da referência e vou para trás. Então ficou o quê? Negativo. Menos 10, como a gente mostrou. Então eu estou fazendo o quê? Em relação ao 0, que a massa é o 0, né? 0. Em relação ao 0, ora eu estou positivo, ora eu estou invertendo a polaridade. Está negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Coisa que não acontecia nesses 2 primeiros. Então eu estou alternando valores. Percebe? Eu alterno. Na fonte DC eu não alterno, é sempre positivo. Pode ser pulsante ou pode ser contínua. Na fonte alternada, tomando o 0 como referência aqui, ó, positivo, negativo. Então eu alternei, eu mudei. É como se eu pegasse a polaridade e eu inverti. Aqui é menos 10, aqui é mais, aqui é menos. Então ficou alternado, estou alternando o valor. Por isso que ela se chama corrente alternada. Esse é o conceito de corrente alternada. Como é que vamos demonstrar isso na prática? Vamos pegar isso aqui e vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu vou ligar um equipamento aqui, não se preocupe em como fazer a leitura nesse equipamento. Isso é uma coisa que a gente vai mostrar na próxima aula, ou se não for na próxima, depois dela. Nós vamos explicar em detalhes para você
você vai ter condições aí de conhecer tudo que faz o equipamento, como ele funciona e outras coisas ainda que a gente quer mostrar. Então não se preocupe em interpretar, só veja o valor aqui no display, que é o que a gente quer mostrar. Então esse equipamento aqui eu vou medir tensão, vou medir a altura. Essa pilha aqui, ó, é aquelas pilhas de 1,5 volt que a gente usa. Então essa é uma, essa é outra. Eu soldei um fio aqui, mas é o mesmo tipo de pilha. Então duas pilhas aqui. O que eu tenho na pilha? A exemplificação da altura. Quanto vale essa altura? 1,5 volt. Nas duas. Então, o que eu tenho aqui? O que eu posso mostrar aqui? Se eu colocar as duas pilhas assim, ó, vou desenhar aqui primeiro no desenho aqui no esquema. Depois eu vou ligar ela na prática e vou medir e você vai ver. Eu tenho 1,5 volt, a altura dessa é quanto? 1,5 volt, ó. Está representado aqui no quadro e está a pilha aqui. 1,5 volt, mesma coisa. Então eu estou botando as duas assim, ó. Correto? Então é isso que a gente está fazendo. Quando eu pegar uma pilha, primeiro eu vou medir uma individual. Vou pegar essa aqui, ó. Vou ligar no polo negativo, que a pilha ela é assim, ó. Aqui esse desenho dela é assim, ó. Já fiz isso numa outra aula, mas eu vou repetir aqui. A caneta está me deixando na mão aqui já, hein? Ela tem uma silhueta aqui. Esse aqui é o positivo, ó. Esse aqui é o negativo. A pilha é assim. Aqui essa é a pilha de 1,5 volt. Então tá aí nossa pilha de 1,5 volt. Então eu vou pegar ela com o equipamento aqui, ó. Não sei se dá para ver direitinho aí, mas eu tô pegando aqui, ó. Inclusive ela vem escrita, tá? Na pilha vem escrita a polaridade aqui. Eu tô pegando aqui o negativo e vou ligar aqui. Olha quanto apareceu ali. Não sei se você está conseguindo ver direitinho. Veja se você consegue ler aí. Olha lá, 1,58. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa pilha está carregada. Ela vem um pouquinho a mais do 1,5 volt, que é o valor nominal dela. Ela está carregada. Então, estou mostrando para vocês. Quando eu pego a pilha e meço ela, estou invertendo o polo. Eu vou pegar e vou fazer agora a medida com a polaridade invertida. Então, se aqui é 1,5 volt mais alto, ó. Quando eu ponho aqui no negativo, ela diz para mim mais 1,5 volt. Se eu pegar o positivo e fazer ele a massa, fazer ele ponto de referência, o que vai acontecer? Vai acontecer que esse aqui é 1,5 volt mais baixo do que esse ponto. Então ele tem que dar menos 1,5 volt. Ó. Ó lá, menos 1,5 volt. Menos 1,58. O mesmo valor, só que está aparecendo o sinal de menos aqui, ó. Por quê? Porque eu estava medindo assim, ó. Vou desenhar aqui. Eu estava pegando aqui o valor e aqui tem essa altura. Então eu estava pegando aqui é 1,5 volt mais alto. Mas se esse cara vira terra, se eu tomo ele como referência, esse ponto aqui é 1,5 volt mais baixo. Tá para baixo, não tá? Então tem que dar menos 1,5 volt aqui. É o que eu acabei de medir. Agora olha que interessante. Se eu pego as duas alturas e coloco uma ligada na outra, se daqui a aqui tem 1,5 volt, daqui a aqui tem 1,5 volt, qual a altura total que eu tenho que ter aqui? Ó? A soma das duas. 3. Vamos ver se é verdade. Estou ligando aqui uma insere as duas alturas, uma atrás da outra aqui, ó. E vou medir.
se a pilha não deixar, né? Mas a princípio, já sei o que eu vou fazer. Esse fiozinho aqui vai me ajudar. Eu vou ligar ele aqui no fiozinho. Aí eu não preciso me preocupar com aquele terminal. Eu estou ligando aqui, ó. Vou até abrir a mão aqui para vocês poderem ver. Ó. Olha quanto é que deu lá? 3,14. É que ela está dando um pouquinho mais de 1,5. 1,5 mais 1,5 é 3. 3,14. Está batendo. Percebe? Agora, se eu fizer o contrário, se eu ligar, e nem eu fiz, eu vou ligar o contrário, eu vou ligar esse cara aqui, ó. Vou ligar. O positivo vai ser a minha massa. Aqui está mais, aqui está menos. Vou transformar o positivo na minha massa. Ou seja, daqui para cá é menos, a altura está para baixo. Está para baixo quanto? Menos 3. Vou fazer na medida de novo, ó. Eu aperto aqui. Aqui é o positivo, ó. Olha lá, menos 3,13. Ou seja, dependendo do ponto em que eu referencio a massa, eu consigo obter uma tensão positiva ou negativa. Se eu pegasse a massa aqui no meio, eu já até medi isso, mas só para exemplificar, e eu medir a de cima, vai dar 1,5 volt. Se eu medir a de baixo, vai dar menos 1,5 volt. É a relação das alturas, né? Do potencial. Interessante para a gente poder medir isso na prática e fazer pelo menos uma experiência simples aqui, mas que já dá para a gente poder avaliar um pouquinho. E a tensão alternada, aqui eu estou invertendo a posição da pilha para poder ficar positivo, negativo, não é isso? Só que a fonte alternada, a corrente alternada, ela vem só com 2 fios. Vou aqui seja uma saída C. E ela, só por ela mesma, ela já traz essa inversão aqui que eu fiz para vocês. Ó. Aqui é o meu terra. E a própria fonte, a própria energia que chega, já chega alternando de valor. Ora ela está mais, ora ela está menos. Ora ela está mais, ora ela está menos. Ora ela está mais, ora ela está menos. Essa característica de uma tensão alternada, ela já chega alternando. Ah, mas como é que isso acontece? Esse não é o ponto que nós queremos a princípio hoje falar, mas nós vamos continuar falando mais sobre isso. Mas o importante é você entender que tensão contínua, potencial é fixo. Tensão contínua pulsante nunca muda de valor em relação à massa, mas pulsa, dá pulsos. Corrente alternada em relação à massa, que é esse do meio aqui, ó, que é o mesmo daqui, ela fica positiva e ela fica também negativa. Ela fica mais negativa que a massa. Então ela alterna. É isso que a gente queria passar para você. Então eu creio que não tem muita dificuldade de a gente entender, né? Eu sei que a princípio assim pode se tornar meio confuso para algumas pessoas, mas é aquele exemplo que eu dei, eu acho que o exemplo que mais facilita a explicação é aquele exemplo que eu dei. São Paulo, Santa Catarina e Manaus. Quando eu digo Manaus é positivo, eu tenho que fazer a seguinte pergunta: em relação a quem? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Ah, em relação a São Paulo. Ah, então é positivo. Está indo para cima. Vamos dizer que aqui é o sentido do mapa, né? Está indo para cima. Então eu tenho que andar para cima para chegar em Manaus. É isso aqui, ó. Aí São Paulo continua sendo a referência. No caso, seria o meu terra. Eu quero ir para Santa Catarina. Ah, Santa Catarina é positivo. É negativo. Depende. Se eu tomo São Paulo como referência, ficou negativo mesmo, porque eu tenho que agora inverter o sentido. Eu tenho que ir para
uma mesma distância, mas no sentido contrário. Santa Catarina está menos x, aqui está x, vou chamar x aqui a distância. Está mais x. Santa Catarina está menos x. Agora, se eu disser assim, Manaus é positivo, ou São Paulo é positivo, a pessoa pode dizer, não, São Paulo é terra. Depende. São Paulo é terra se ele for adotado como terra. Se eu adotar Santa Catarina como terra, as canetas já estão me traindo, hein? Adotei Santa Catarina como referência. Bom, nesse caso, São Paulo não é mais terra. Lembra que São Paulo estava de terra aqui, ó? São Paulo estava de terra, agora não é mais. Então, São Paulo é mais 10, ó, o que era menos se tornou mais. E Manaus é 2 vezes o x. Então é isso que está acontecendo aqui. O terminal aqui de cima, ele está mais e menos. Ele consegue ficar positivo e negativo em relação a esse outro ponto aqui. Tá bom? Se você tiver alguma dificuldade em relação a isso, pode escrever para nós aí, entre em contato com a gente. A gente está passando para você bem mastigado o conceito, porque as pessoas... Eu já vi, quando eu tinha aula de eletrônica, no colégio, inclusive no colégio técnico, eu vi um professor que deu uma definição de corrente alternada e eu fiquei, depois de ainda quase terminando o curso, eu tinha dúvidas em relação a isso. Então, é um conceito que a gente vai trabalhar e essa energia aparece no mundo prático, nos equipamentos que nós vamos trabalhar, começa sempre com corrente alternada. Então, a gente tem que entender um pouquinho de corrente alternada, tem que entender um pouquinho do conceito que ela apresenta, porque senão a gente vai estar fazendo uma coisa e não sabe, na verdade, o que aquilo representa. Tá bom? Entre em contato conosco, se você tiver alguma dúvida, dificuldade, a gente pode gravar alguma coisa a mais. Mas eu creio que esse exemplo aqui, ó, depende do ponto que você usa como referência. Se a referência é São Paulo, então tem menos e tem mais. Se a referência é Santa Catarina, tem mais e tem 2 vezes mais. É a questão da distância. Tá bom? Então, por hoje é isso. Eu creio que a gente iria passar para você esse conteúdo aí. E, a princípio, seriam essas informações. Então, nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.